Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito da morte de Ádapa, ou Adão, e a morte de Caim, o Caim da Bíblia. Eu sei que as Escrituras elas não contam sobre a morte deles, mas os registros das tábuas sumerianas revelam como foi a partida deles. Mas antes de entrarmos neste detalhe, eu peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, me siga no Instagram, deixe ali a sua pergunta no direct, eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. As tábuas sumerianas dizem que está chegando o fim dos dias de Ádapa, aqueles que todos conhecemos como Adão. Uma situação muito triste, um período muito turbado. Não é dito pelas tábuas se ele está doente ou se está debilitado por algum motivo. Simplesmente diz que ele sabe que está chegando o seu momento de partir. E diante disso, Ádapa faz um grande pedido. E as tábuas sumerianas diz desta maneira: que todos os meus filhos e os filhos dos meus filhos se reúnam ante mim. Disse, para que antes que eu morra, possa lhes benzer e lhes fale antes de morrer. Então agora Ádapa quer que a família se reúne, os filhos, os netos, e ele quer contar a história. Diz as tábuas sumerianas que diz que ele quer falar com eles, quer também benzê-los antes de morrer. E num dado momento, quando todos os filhos vão se reunindo, aquele ambiente triste, o ambiente da despedida, Ádapa corre o seu olho de um lado para o outro e está faltando alguém. E assim diz as tábuas sumerianas: onde está Caim, meu primogênito? Perguntou-lhes Ádapa. Vão lhe buscar. E diz as tábuas sumerianas que Sete, ou Sate, vai até o senhor Enki e diz para ele o que Ádapa pediu. Chama Ninurta e diz: olha, Ninurta, você foi o mentor de Caim, vá buscá-lo. E as tábuas sumerianas conta algo muito revelador a respeito da tecnologia que existia há 3.500 anos atrás ou mais um pouquinho. Assim diz as tábuas sumerianas: Ninurta subiu em seu pássaro do céu, até a terra de Errar voou, sobre as terras perambulou, procurou dos céus a Caim. E quando o encontrou, levou o Caim até Ádapa como sobre as asas da águia. E diz a história que assim que Caim chega, que todos o veem, correm até Ádapa, a família reunida, os netos, e dizem a Ádapa: olha, Ádapa, Caim chegou. E Ádapa faz um pedido a todos, que todos saiam daquele ambiente, e ele quer se encontrar somente com o seu primogênito e com Sete. E diz a história que quando os dois entram naquele lugar onde está Ádapa, o peso da idade está sobre ele. As tábuas sumerianas dizem que a sua visão está falhando. Ele não consegue discernir qual dos dois era Caim. Caim está à sua direita, Sate está à sua esquerda, e Ádapa leva a mão sobre o rosto de Caim. Quando percebe aquela marca que foi dada sobre ele para que não crescessem mais os seus pelos, toca o rosto de Caim e vê que era imberbe, e toca o rosto de Sate e vê que tinha barba. Ele leva a mão direita à cabeça de Sete e diz as seguintes palavras: de sua semente se encherá a terra, e de sua semente, como a árvore com 3 ramos, a humanidade sobreviverá à grande calamidade. Essa grande calamidade a que as tábuas se referem, que nós não vamos entrar agora porque é tema de futuros vídeos, é porque as geleiras elas já estavam partindo, os níveis da água já estavam subindo e futuramente vamos falar sobre o dilúvio. Esta é a grande calamidade que o povo já esperava. E quando ele leva a sua mão esquerda sobre a cabeça de Caim, assim diz as tábuas sumerianas: por seu pecado, de seu direito de nascimento está privado, mas de você sementes virão. 7 nações em um reino à parte crescerão, terras distantes habitarão. Mas por ter assassinado seu irmão com uma pedra, por uma pedra chegará o seu fim.
Adapa olha para Caim e diz: olha, Caim, você está privado da sua primogenitura. Você não tem direito de herança, mas você vai ter semente. Vão ter nações. Porém, o seu fim será como o do seu irmão. Como uma pedra o matou, por uma pedra você será morto. Será que vocês recordam quando uma palavra foi dita no Novo Testamento a respeito disso? A espada que fere pela espada morrerá. Mas continuemos as tábuas sumerianas. E assim que ele acaba de abençoar os seus 2 filhos, Adapa manda chamar Titi, sua esposa. Vai ser a grande despedida. Manda chamar os seus filhos, que estavam do lado de fora, os seus outros filhos, suas filhas, seus netos. E naquela reunião de família, ele com os braços abaixados, diz às tábuas sumerianas que ele não consegue mais levantar os seus braços. E antes que o seu espírito deixe, ele faz um grande pedido a eles. Me levem ao lugar em que nasci, junto ao rio, e me enterrem com o rosto para a nascente do sol. E nesse momento, diante de todos, Adapa dá um suspiro e o seu espírito o deixa. Diz as tábuas sumerianas que Titi grita como uma besta ferida, cai de joelhos ao lado da cama daquele que acompanhou ela durante toda a sua trajetória. Possivelmente Titi lembrando da perda do seu filho Abel. E agora, o seu marido, seu companheiro, o seu homem está partindo, está indo embora. Diz as tábuas sumerianas que Titi não para de chorar. Ela grita de angústia. Todos se entreolham de cabeça baixada, aquela mãe chorando. Titi já sabia aonde Adapa queria ser enterrado. Diz as tábuas sumerianas que Sati e Caim enrolam o corpo do seu pai. Titi mostra a cova. É ali que Adapa quer ser enterrado. E diz as tábuas que junto às bordas do rio enterraram o primeiro homem civilizado, o companheiro de Titi, Adapa, aquele que vocês conhecem como Adão. E assim diz as tábuas sumerianas. E depois que Adapa fora enterrado, Caim se despediu de sua mãe e de seu irmão. E quando Titi acaba de enterrar Adapa, lembrando de Abel, lembrando do seu primogênito, lembrando daquele que foi o seu primeiro filho, agora ela olha para Caim, que não pode ficar entre eles. Aquele que perdeu o seu direito da primogenitura, um assassino. Diz às tábuas que ele vai até a sua mãe, olha para ela, despede dela, despede do seu irmão Sati. Ele não conhece os outros irmãos, sobrinhos, ele não teve familiaridade. Despede deles e vai embora. Como não deveria estar o coração de Titi, aquela que você conhece como Eva. Lembrou-se de Abel, enterrou Adão e agora despede do seu filho mais velho, que não pode ficar junto dela, por ter sido banido. E diz às tábuas sumerianas que Ninurta pega novamente o seu pássaro do céu e leva Caim até a terra de Errar, uma terra onde todos que erravam eram levados, uma terra que baniam as pessoas, assim como era o Brasil. Quando o Brasil foi colonizado, tudo aquilo que não prestava, os ladrões, eles eram trazidos para cá, para aliviar Portugal. Assim também era a terra de Errar. Todas as pessoas que erravam naquela localidade entre os homens civilizados eram levados para lá. E Caim é deixado lá, mais uma vez, depois de sentir a tristeza do seu pai partir, depois de sentir a tristeza de não poder ficar com a sua mãe. Caim, levando as últimas palavras do seu pai, mais uma vez é banido da civilização. E com essas últimas palavras, eu ainda não entendo porque diante de tamanho sofrimento daquela que foi, pela Bíblia, a mãe de toda uma geração de homens civilizados, a Bíblia sequer fez uma homenagem a ela. Diante de todo o sofrimento de perder o primogênito, o esposo, a Bíblia não teve coragem de fazer uma homenagem àquela que foi a mãe de todos os homens civilizados. A Bíblia teve coragem de copiar, de plagiar os mitos sumerianos, plagiar histórias contadas há 1500 anos antes dos registros que a Bíblia colocou, mas não teve coragem de dar honra a quem dentro desse mito teve honra. Titi, aquela que vocês conhecem como Eva. Não deixe de assistir os próximos vídeos. Nós ainda vamos falar da grande calamidade que as tábuas sumerianas disse que veio sobre aquele povo.
E com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal. Um grande abraço e até a próxima.